Olá, tudo bem? Espero em Deus que sim. Hoje eu vou fazer uma leitura sobre o livro de Jonas e a oração que Jonas fez quando ele estava no ventre da baleia, está bem? Mas antes vamos fazer uma oração. Eu peço também que você que está aqui pela primeira vez dê o seu like, faça sua inscrição, compartilhem, tá bom? Para que muitos venham conhecer esse canal e venham participar conosco, acompanhar a leitura, as orações e fazer com que o Evangelho cresça cada vez mais, né? Chegue a muitos. Então, eu acho interessante aqui, nessa passagem do livro de Jonas, no Antigo Testamento, né? O que é a desobediência, né? Como ela traz transtorno, como ela traz, assim, dificuldades e alonga os caminhos, né? Coisas que poderiam ser resolvidas mais rápido, multiplica o tempo, né? Para ser resolvido. Então, aqui é o que aconteceu com Jonas, né? Que Deus dá ordem para Jonas ir até Nínive. E que ele diz, olha, levanta-te e vai a Nínive. Porque ele fala, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Jonas faz o quê? Desobedece. Ele levanta sim, mas ele vai para Jope pegar um navio para ir para Tarsis. Nisto, o mar fica em um alvoroço, né? Tem um grande problema e o pessoal do navio fica assustado, pensando, tem alguém aqui com um pecado terrível, né? Vamos perecer todos nós. E, cara, era o Jonas que estava ali dentro e não era para estar. Ele deveria ter ido para Nínive. Ele desobedeceu. Então, chega a um ponto que realmente o capitão do barco que Jonas estava lança Jonas ao mar. E um grande peixe traga, né? Engole Jonas. Diz a Bíblia Sagrada que quando Jonas está dentro do ventre da baleia, ele se desespera. Eu vou ler esta oração aqui para que a gente possa compreender o que aconteceu. Mas o livro de Jonas, ele é pequeno. Ele tem 1 capítulo, 2, 3, 4 capítulos somente. Leiam, é muito bom. Então, quando Jonas vê onde ele foi parar, ele cai na real, né? Do que ele fez, da desobediência, o que causou. Então, ele ora ao Senhor e diz o seguinte, a oração de Jonas, né? Capítulo 2 do livro de Jonas. Então Jonas, do ventre da baleia, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançastes nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos os ferrolhos se fecharam atrás de mim, para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Deus meu. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que adoram ídolos vãos adoram aquele que ele é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Quando Jonas faz essa oração, ele é ouvido e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Eu lendo esse texto, é impressionante, né? Porque ele sabia que ele estava fugindo de Deus. Jonas era um profeta. Então, é claro que ele tinha consciência que nada se escondia de Deus, que ele estava vendo tudo. Mesmo assim, ele tentou, né? Ele não queria Nínive. Então, ele terminou tendo que obedecer. Porém, veja bem quando ele diz, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo.
Então, quando ele viu que ali ele não tinha força alguma para mais nada, ele clamou. E Deus, na misericórdia infinita, fez o peixe vomitar Jonas. Bom, muitas vezes nós nos sentimos dessa maneira diante de algum problema, ou alguns problemas, né? Situações que nós entendemos que não conseguimos sair por nossas próprias forças. E é interessante que quando Jonas diz assim, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, ali ele compreendeu que se Deus não tirasse ele daquela situação, ele por si só não tinha mais jeito. Então, muitas vezes, a gente chega a ficar em tormento, né? Chega a ficar no desespero e luta e perde realmente todas as forças. Por isso que a gente não pode perder a fé e a esperança, não é? Porque muitas soluções, quanto mais a gente debate, mais cansaço nos causa, mais desalinhamento espiritual. Você fica em desajuste, né? Dentro de si. Então, é necessário, muitas vezes, a gente compreender que não é pela força do braço, sabe? Na Bíblia fala que Deus dá aos filhos dele a quem ele ama até enquanto os filhos dormem, né? Nem sempre é pela força do braço, é pela fé, é pela esperança e a certeza que virá a resposta. Mas mesmo Jonas, sendo um profeta, o que ele faz? Ele desobedece. Ele não queria levar a notícia a Nínive. Tanto que quando Deus dá ordem ao peixe para colocar Jonas, para vomitar Jonas na terra, ele vai para Nínive. Aí ele obedece, teve que passar por tudo isso, arriscar a vida dos outros passageiros que estavam no navio, né, indo para Tarsis, teve que passar por uma situação constrangedora, né, foi lançado ao mar e passou por tudo isso para quê? Para entender que teve que obedecer. E ele obedeceu, foi para Nínive. Aí ele pregou e ele dizia para o pessoal na cidade de Nínive, que era uma cidade na época considerada grande, mas 3 dias atravessava a cidade de Nínive. Então, ele atravessava e dizia ao povo e gritava, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Então, ele foi fazer, primeiro ele passou tudo que passou, foi para Nínive fazer o que Deus mandou ele fazer. Então, ele gritava, ele avisava para todos da cidade. Então, as autoridades, o rei, ficaram sabendo e o rei, então, foi humilde. Ele entendeu aquela mensagem, apesar da cidade estar numa situação crítica, ao ponto de Deus mandar Jonas para Nínive, para pregar. O rei faz o seguinte, ele dá ordem a todos, olha, por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhe deem pasto, nem deem água a beber. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então, assim, eles fizeram e clamaram ao Senhor, todos. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas mãos de cada um deles. Ele fala que cada um se converta, quem sabe Deus veja o nosso arrependimento, né? E mude os planos que ele tem, que seria a destruição de Nínive. E Deus ouviu. Deus ouviu porque eles se humilharam diante de Deus, se vestiram de sacos, cinzas, jejuaram, clamaram, foram ouvidos e foram atendidos. Então, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que ele faria, e não o fez. Então, eu já ouvi algumas pessoas dizer, quando Deus decide, está decidido, se ele vai fazer, diz que vai fazer, está feito na Bíblia, diz o contrário. Aqui está escrito, Deus viu o que fizeram, portanto, sempre tem jeito. Orar, jejuar, pedir perdão, mas não assim, por pedir. Tem que ser arrependimento verdadeiro, genuíno, que Deus conhece nossos pensamentos, conhece nosso coração, né? Ninguém engana Deus de forma nenhuma. Então, quando ele vê que o arrependimento é verdadeiro, ele muda de ideia, sim.
Aqui na Bíblia, em Jonas, capítulo 3, o versículo 10, diz que Deus viu o que fizeram, que se converteram do mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que eu tinha que fazer, e não fez. Nínive foi salva. Então aqui nós vemos também, tem uma outra passagem do rei Ezequias, né, que ele adoece, e ele volta-se para a parede e diz, Senhor, aí ele diz tudo que ele foi diante de Deus, né, e diz, ele pede para saúde, porque ele tinha acabado de receber uma mensagem do profeta para dizer, arruma a tua casa, que de hoje não passarás e morrerás. Então o rei, ele pede saúde e tempo de vida. E ele se arrepende, ele diz, olha Senhor, olha tudo que eu fui, tudo que eu fiz, né? Isso aí é outra parte da Bíblia. E quando o profeta estava ainda indo embora, recebe uma ordem de Deus, volta e fala para Ezequias que ele vai ter mais 12 anos, né? 12 anos com saúde, vida, prosperidade. Então, sim, quando você se humilha, quando você está sendo sincero, quando você se arrepende do mais profundo do teu coração, que arrepender-se é não praticar mais. Porque não é falar, tô arrependido. Não, você apenas falou. Você pode estar até assim com uma emoção no momento, né? Ruim, me arrependi. Não, se arrepender é que você pega até nojo daquilo. Você não quer mais praticar, você não quer mais fazer aquilo. Você se arrependeu de verdade. Como o rei Ezequias fez, ele pediu a Deus mais tempo, né? E Deus deu mais 12 anos. E Jonas, ele, quando foi pregar para os ninivitas aqui, o rei, e todos se arrependeram do mais profundo da alma, do mais profundo do coração deles. Tanto que vem a resposta na sequência que Deus ouve e perdoa. Então, o arrependimento, sendo sincero, chega aos ouvidos de Deus e ele sim entra em ação em nosso favor. Porque creio que Deus está sempre querendo que a gente realmente se arrependa de verdade. Porque ele não vai abrir mão de nenhum de nós, né? Tanto que deu Jesus para nos salvar. Então, é um preço muito alto. É o sangue do Filho dele, né? Que nos comprou. Então, aqui mostra que o arrependimento verdadeiro faz milagres, muda o curso das questões. Muitas coisas que seriam de uma maneira se tornam completamente diferentes. Então, se humilhar diante de Deus não é vergonha nem fraqueza. Pelo contrário, é ser forte e corajoso. E dizer, olha Deus, eu errei, eu pequei, eu não quero mais fazer isso. Tem misericórdia de mim, lembra-te de mim. Porque aqui na oração de Jonas, ele diz assim, né? Tem um momento que ele fala, estou excluído da tua presença. Na oração, né? No versículo 4. Estou excluído da tua presença. Será que eu tornaria a ver o teu santo templo? Então, quando ele está no ventre da baleia, até disso ele lembra, né? Do templo, né? E a mente dele viaja rapidinho numa série de situações, né? Na angústia que ele passa, nas profundezas que ele se encontra, as águas que submergem ele de uma maneira que as algas já estão enroladas no pescoço dele, né? Na cabeça, enfim. Ele se vê em aflição. E nessa hora ele recorre a quem? A quem pode tirar ele daquela situação. Tem momentos em nossa vida que só Deus para nos tirar dessas situações complicadas e difíceis. Mas para isso existe algo chamado fé, né? Fé em Deus, certeza que Ele vai nos ouvir, vai nos socorrer e vai mandar por pessoas incríveis no nosso caminho para nos ajudar. Deus, Ele é surpreendente, Ele faz coisas incríveis por nós. Ele continua fazendo. Nem pensar que Ele mandou Jesus dar a vida para nos salvar, ter um sacrifício de cruz e parou por aí. Não, Deus já fez o que tinha que ser feito, Ele continua fazendo. Hoje, quando nós estamos em angústia, quando o inimigo está armando alguma cilada contra nós, o Espírito Santo nos incomoda, nos tira da zona de conforto. A gente não sabe exatamente o que é, mas aquilo nos traz um desconforto diferente. Então, Deus luta por nós a cada momento que nós estamos vivos aqui. Ele mandou Jesus para nos salvar, mas Ele não se aposentou de forma nenhuma, jamais, ainda bem, né? Porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa trindade luta por nós a cada instante.
Sei que Deus está entronizado, né, entre os querubins, serafins, né, enfim, tá Jesus à destra do Pai, tá o Espírito Santo aqui na terra lutando por nós, mas é o triuno Deus, essa trindade a nosso favor. Então ele fez o que fez, deu o Filho por nós, mas está sempre guerreando por nós. Creio eu, nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Então é importante a gente saber que não podemos assim ter um desespero ao ponto de achar que Deus nos esqueceu. O Jonas tem uma hora que ele fala assim, que ele não vai mais entrar no santo templo, né? Ele dá um certo desespero, né? Ele sente uma ausência, né? Então, muitas vezes a preocupação, a aflição e o desespero podem nos trazer esse tipo de pensamento. Mas aí temos que lembrar o quê? De Jesus, que fez o que fez por nós, e do Espírito Santo, que ainda está conosco aqui na terra, andando conosco, nos ensinando, nos orientando, falando conosco de várias maneiras, através, quando oramos, quando lemos a palavra, enfim, Deus é presente na nossa vida. E não adianta fazer o que Jonas fez. A desobediência só aumenta o caminho que nós temos que caminhar. Né? A desobediência faz com que, em vez de andar 1 quilômetro, a gente ande 4, 5. Jonas fez o que fez e terminou indo para Nínive. Ele compreendeu o que tem que ser feito e fez, né? Ele era um pouco teimoso, né? Porque ele, mesmo assim, quando Deus fez essa bondade tremenda, né? Perdoou os ninivitas e entendeu, aceitou o sacrifício deles, o jejum e a oração, ele, na sequência, Jonas ainda fica bravo, mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva e orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse, eu estava ainda na minha terra, não sei o que lá, e continua. Mas eu nem vou ler isso tudo, eu convido vocês a lerem o livro de Jonas, tá? É um livro de apenas 4 capítulos, mas é bem interessante e nos mostra que a desobediência só complica mais. É mais simples dizer sim. Então, eu vou orar por cada um de vocês aqui, está bem? Senhor e meu Deus e meu querido Pai, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti em oração. Pai querido, Pai de amor, visita cada um que aqui está e os familiares. Oh, meu querido Deus, toca nos corações, abre as mentes e os olhos espirituais para ver o Teu querer, ó Senhor meu. Toca nas vidas de cada um que está passando por alguma aflição, por alguma perturbação, por alguma dificuldade que pensa que não tem saída. O Senhor é Deus de Jonas, aquele que tirou ele do ventre da baleia. O Senhor é o Deus que tirou Jonas no momento que as algas já estavam envolvendo a cabeça dele. Já estava praticamente no fim. Mas o Senhor é aquele que estende a mão e tirou Jonas do ventre da baleia. Fez com que ele fosse vomitado. Então, Pai querido, Pai de amor, coloca tuas mãos poderosas sobre a vida de muitos, Pai. Tira eles do abismo. Tira eles submerso nos problemas, Pai, nas dificuldades. Abre os caminhos, Deus meu. Ilumina os caminhos para que vejam que tudo tem saída. Que o Senhor é Deus de Jonas e é Deus de nossas vidas.